Oi, aí. Salve, Grande Ian. Tudo bem? Tudo bem, queridão? Beleza. Tudo pronto aí já? Só dá um tapa na luz. O bom e velho piano, hein? Pronto? A Dodecafone nasceu numa aula no curso de música da Faculdade de Belas Artes. Foi uma tarefa que o Kleber passou pra gente na aula. Como matéria de sala de aula, propus uma atividade que era a leitura de partituras complexas. Ele chegou com umas partituras assim, inclusive difíceis, entregou na nossa mãe e falou, ó, toca aí. Queria instigar a gente a ler partitura e queria provar que ninguém ali sabia ler partitura. Eu tenho a sensação de que a cada vez mais menos bons músicos leem bem partitura. E a maioria da galera nem lia partitura, eu leio mal pra caramba. E as partituras eram muito complexas e eu fiz até uma aposta com eles. E dividiu em 2 grupos de músicos. Eu falei, eu vou trazer uma partitura aqui, vocês se juntam em 2 grupos e eu quero ver quem é capaz de ler. E ele fez até uma votação para ver quem que ia levar o projeto para frente. Esse trio estava num dos grupos que se dedicou 3, 4 semanas para a leitura de uma partitura que era bastante complexa e que resultou sonoramente extraordinária. A gente gravou esse som. Aí eu vi a possibilidade de a gente montar a Dodecafone, que seria essa banda que requereria músicos de talento e com força de trabalho, que talvez sejam os 2 elementos que montam o grande profissional. E aí, eventualmente o cara falou, olha, tem um convite pra gente tocar lá na Europa. A gente falou, ok. O começo mesmo da banda foi um exercício que ele passou. E que a gente tem a folha até hoje, a original que ele deu no dia. O projeto era ambicioso e, para tanto, eu precisaria encontrar músicos que tivessem características muito específicas, notadamente 2 delas. 1. Capacidade de ler as partituras dificílimas que eu escrevi e de interpretá-las muito bem. 2. Disposição para o trabalho infindo. Não, 4 e 3. Um pouquinho mais puxado, por favor. Eu dou aula na Faculdade de Belas Artes, no curso de música, e encontrei 3 jovens preciosos lá. O grande baterista Rafael Pérez, dono de uma técnica extraordinária, o grande guitarrista de muito bom gosto, Vitor Neri, e um baixista que nos empresta tudo de que precisamos, uma base sólida com a categoria de um instrumentista que toca para a banda, que é o Pedro Valdetaro. E esses 3 meninos toparam o projeto, encamparam a ideia de estudarem dias a fio, de ensaiarem horas e horas a fio para dominarem esse repertório que é inédito no mundo, que ninguém conhece, que é uma coisa absolutamente nova. Mas como todo o trabalho era baseado na rítmica, na riqueza rítmica, precisávamos de um grande percussionista. E eu tenho a sorte e o prazer de ser amigo há muitos anos de Vinas Peixoto, que talvez seja um dos maiores percussionistas do Brasil hoje. Se do Brasil, provavelmente do mundo. Aí trouxemos o Vinas, que já é mais experiente do que eles, que também encampou a ideia, que também leu 1000 partituras, que também encontrou dificuldades brutais na leitura das partituras e que compôs brilhantemente esse quinteto que apresenta esta música que é ritmicamente rica e que é melódico-harmonicamente também rica.
e que nós vamos levar para a Europa agora semana que vem. Tá na hora de pegar o avião. Acho que a principal missão da banda é mostrar que a gente pode ter tanto uma música para você escutar de uma forma mais acadêmica, prestar atenção na teoria, assim, de uma forma mais atenta naquilo que está acontecendo musicalmente, como uma música que você pode só dançar e aproveitar sem pensar muito. Vai rumo a um sentido técnico, desenvolver uma linguagem musical inovadora, de fato inédita, que nunca foi, pelo menos nunca vimos ser expressada no mundo. No começo eu estranhava, muito. Tipo, inclusive as linhas de baixo, fora de contexto, tipo, fala, mano, que bagulho estranho que eu tô tocando. Usar essa linguagem dodecafônica, erudita e muito acadêmica com a parte mais de música popular. Então a gente mistura o dodecafonismo com jazz, com blues, com salsa, com samba. Porque a Europa viu nascer, em alguma medida, está enterrando o dodecafonismo. E está à espera de uma coisa nova, de algo que traga um novo vigor no âmbito da linguagem para que se componha um novo discurso da música mundial. Então, se a gente conseguir atingir um novo público com essa nova linguagem, eu acho que vai ser fantástico a gente levar esse nosso show para a Europa. A música erudita, a música dodecafônica, nasceu no coração da Europa. Conhecer esses lugares e tocar, principalmente, acho que é um sonho realizado. E nós não queríamos levar para a Europa a música brasileira, que a Europa olha como algo pitoresco, muito interessante, muito bonitinho, mas como uma coisa muito específica. Nós queríamos levar para a Europa a música europeia, para que eles entendessem que nós daqui sabemos muito bem fazer a música deles lá, e que nós aqui é que estamos propondo que a música sofisticadíssima europeia se aproxime da música nossa, de matriz negra, africana, brasileira, cubana, argentina, e se aproxime desse âmbito rítmico para angariar duas coisas fundamentais: a bem-querência do público e uma nova possibilidade para a música mundial. Está sem o baixista, o percussionista está no banheiro. Então a gente conseguir levar a nossa música, a fusão, né, dessa nossa música com a música europeia e apresentar isso na Europa, eu acho que é algo fundamental assim, para a continuidade desse nosso trabalho. Cadê o Kleber? Olha, como de costume, sempre atrasado. Depois reclama de mim, que chega atrasado nos ensaios. Olha ali, que chega atrasado. Onde? Ali? Olha lá, coincidência. Eu já tô com essa cara podre de barba, porque já tô morto. Esse é o último, hoje é o dia do último ensaio. E agora, pô, a gente vai pra Europa junto, mano. Vai ser do caralho. Com o doido do Kleber e o Vinas. O grande Vinas. Eu não tô atrasando nada, não tô aqui atrasando nada. Ó o Vinas lá. Buenas noches, bienvenidos. Nosotros somos el grupo musical Dodecafone, somos brasileños. Chegamos em Madrid de manhã, era 5 da manhã. Aí lá no aeroporto mesmo, o Kleber decidiu alugar um carro. Eu vou descobrir quanto custa um aluguel de carro, só vamos lá ver. Pega uma picape. Você confiaria o seu volante àquele homem? Pelotas. É como pelotas del fútbol, sí. Es el primer concierto del disco, del CD llamado Arlequino, que es una mención al gran trabajo de Arnold Schoenberg denominado Pierrot Lunaire. We'll take a boat
with Arnold Schoenberg, vai a tomar navio e vai cruzar o Oceano Atlântico, and will cross the ocean e vai a reposar, and will arrive in a island of the Utopia, a isla de Cuba, the island of the dream. Senhoras e senhores, com usted, la salsa cubana. The Drive. The Drive. Não tô fazendo mais nada aí, cara. Esquece esse câmbio. Já esqueci. Olha, não precisa apertar a embreagem, é maravilhoso isso. Tá bonito mesmo. Olha o portão de entrada. Portão de entrada, é portal. O seu Portão de entrada é lá em Jaú. Era antigamente. No centro e tudo. A coisa tá fechada pra você. Chegamos. Acabamos agora o concerto de Madrid, o primeiro show, o show de lançamento, o concerto de lançamento do nosso disco. Estamos muito felizes, até excitados, porque a plateia recebeu muito bem e foi muito legal. Achei bom, achei que os nervosismos apareceram no começo, sim, de todo mundo. Y la verdad es que ha sido muy bonito. Me he llevado la sorpresa de que en los años 80 yo tuve también un grupo dedicado a la música dodecafónica. É difícil chegar com um nível tal, elevado. Este grupo también ha trabajado el dodecafonismo y lo ha hecho con mucha exquisitez, con mucha brillantez, con mucha soltura y sobre todo sin perderse en los caminos de la música. E eu quero elogiar o grupo porque músico por um são excelentes. Um trabalho bem feito com consciência. Eu admiro isso. O resultado final eu gostei, estamos pegando jeito, sim, acho que foi um bom show. Vamos ver se amanhã e depois da manhã em Lisboa a coisa funciona também. O nosso show de Madrid foi muito interessante. Tivemos uma recepção
meio diferente, a gente achou que não vinha ninguém e acabou vindo um pessoal bem diverso. E foi super legal, apesar desse cansaço todo da primeira viagem, a gente conseguiu tocar bem e fazer uma boa apresentação. Comecei a ver coisas mais interessantes na paisagem daqui de Portugal, achei mais legal do que de Madrid. Numa cidade em que falam sua língua. Uma língua é a mesma, então isso facilita muito o contato, assim, e eu acabei me sentindo mais acolhido por isso. A arquitetura é mais parecida. Eu já comecei a gostar mais da arquitetura da cidade. E você se sente mais em casa. Muitas coisas, muitas similaridades. Chegamos já lá no Centro da Belas Artes, mandamos ver, pessoal interessado em artes, sempre legal, sempre uma bela recepção. A propósito do lançamento deste disco, Arlequino, de jazz dodecafónico. Nós viemos do Brasil até aqui, a gente não poderia deixar de presentear vocês, e como somos brasileiros, Porque nous sommes brésiliens, tocaremos a hora c'est la uma bossa nova. Uma bossa nova. bossa nova. É dodecafônica, mas é bossa nova. Y bueno, tuvimos este gusto de escuchar a esta banda, que realmente son maravillosos. Me encantou o grupo. Uma linda sessão de música. Foi bastante interessante a maneira como foi introduzido com Schoenberg e a mistura do que é a música contemporânea hoje em dia. Me parece que hablan lo mismo que yo, pero desde la música, del arte como resistencia. Y hacían un acto de reflexión acerca de lo que cuesta imponer o cambiar la música a través de los años. E uma mistura de ritmos de música popular misturado com jazz. E foi encantador ver tanta brasilidade, né, no ritmo e ao mesmo tempo com uma conexão com a música mundial, universal. Muito obrigada. Realmente suenan muy lindo y van a tener un éxito seguro. Así que bueno, me encantó. Así que los felicito rotundamente. Esto ha sido una maravilla. Ontem a gente fez o nosso show em Lisboa aqui, na Sociedade Nacional de Belas Artes. Foi ótimo, tava casa cheia. E o show foi realmente muito agradável, foi muito satisfatório, a recompensa foi muito grande porque tava cheia a casa. E foi um show ótimo, assim, o pessoal gostou. E o Kleber acabou fazendo uma dinâmica super interativa entre o som e todo o embasamento teórico que tem por trás do som e levando essa linguagem para o público que estava ali assistindo, então ficou super legal. O que eu gostei mais, para além da música, foi também a maneira como o compositor interagiu com a audiência. Bueno, y el profesor que nos dio una clase de música. Foi uma mistura de aula quase sobre música. Teve retorno tanto financeiro quanto emocional, digamos, a galera gostou. Vendemos uns discos
foi muito legal. Porque tava muito bom mesmo, a gente tava tocando super bem e o pessoal comprou disco pra caramba. E a repercussão foi muito boa, assim, no fim. Vendemos discos para caramba. Estamos no sábado, depois de muita correria. Nesses últimos dias, fizemos um show incrível na sexta-feira de manhã. E estamos agora dando um descansinho, conhecendo Portugal. É de 1500, entendeu? Não é uma igreja barroca que você pega aquele negócio do tamanho do mundo cheio de ouro. Não, ele é pequenininho, fechadinho. Porque é a pegada de 1500, mas porra, uma pegada de 1500. Depois a gente teve um tempo livre que a gente foi passear pelo centro, o centro mesmo de Lisboa, na Rua Augusta, Rua do Comércio. Foi bacana também passar a tarde mais turistando mesmo e foi um dia muito feliz. A gente foi visitar a livraria mais antiga do mundo. Essa é a livraria mais antiga do mundo. Olha, e os azulejos mais lindos do mundo. Estamos aqui turistando pra caramba. Turistas do Decafone. Agora é só agradecer Lisboa, a oportunidade que a gente teve. Aproveitar que a gente tem uns dias aí pra conhecer, dar uma relaxada. E animado já com Bruxelas. E aí agora a gente vai chegar em Bruxelas, né? Segunda-feira a gente tá partindo pra lá. Próximo ponto a gente sai daqui de Lisboa, cai em Bruxelas. Em breve embarcamos lá para Bruxelas. Vai ser um lugar bem diferente. E conhecer uma outra cultura, um outro lugar, com pessoas com ouvidos diferentes, pronto pra ouvir o que elas têm pra dizer do nosso som. E tô bem animado pra tocar, acho que vai ser um show bem legal também. Mas a gente tá preparado pra chegar lá e arrebentar também, fazer um som legal. Expectativa alta, vai estar frio, porque aqui em Lisboa já tá ficando frio. Estamos ansiosos, apesar do frio. Mas a gente vai esquentar o clima por lá com o jazz dodecafônico brasileiro. Estamos num lugar que acolhe a nossa música, compreende? É muito difícil encontrar um lugar que queira nos ouvir. E esses sinos tocando e Egmont aqui atrás, para quem Beethoven escreveu a sua abertura, estão como a consagrar essa primeira metade da turnê da Dodecafone. Bom, a Dodecafone veio buscar amostras do que o público entende como sendo agradável dentro da proposta dodecafônica apresentada pela banda e pelas composições do maestro. Eu acredito que a missão da Dodecafone está sendo cumprida, que a gente tem trabalhado há muito tempo nesse discurso, na construção desse discurso junto com o Kleber. O Kleber desde o começo tinha uma proposta e não está fugindo dela, que é fazer música popular com a linguagem dodecafônica. Então mesmo que o ouvinte mais leigo não perceba aquilo que está acontecendo por trás no papel, na teoria, ele está curtindo o som e a gente que está tocando sabe que a gente está tocando algo bem complexo e que eu, particularmente, nunca ouvi antes. Nós trouxemos uma nova linguagem, a música erudita dodecafônica, e conseguimos atrair o público. A resposta do show em Madrid foi absurda. Dadas as recepções, muitas vezes calorosas, dos europeus que não costumam ser calorosos. E aqui na Europa as coisas estão encaminhando super bem, as pessoas estão gostando, estamos tendo uma boa repercussão. Tivemos um público grande, vendemos muitos CDs. E o nosso objetivo principal, que é fazer com que a nossa linguagem, nossa obra artística chegue a essas pessoas, está tendo bastante êxito. Conversamos com muitas pessoas depois do show, elas gostaram. Então acho que a nossa missão aqui na Europa de unir o dodecafonismo com a música popular está mais do que cumprida. E ainda mais na Europa, que é um centro cultural muito forte, efervescente. Então a gente já tem um bom epicentro de produção artística aqui para entregar para aqui e daqui para o mundo. Ele foi trabalhar nessa cidade. Eu fui lá hoje de manhã. Pegou a bola? Ele é meio chato, mas ele é menos pesado, mais estômago, sabe? Pode ficar legal.
A dodecáfone existe, o disco Arlequino existe porque a música, há um risco de a gente ter chegado ao fim da música. O final do século XIX, começo do século XX é um ponto marcante, é transversal na história da música mundial. Porque a linguagem musical do tonalismo estava esgotada em grande medida. Imagine só que desde Platão e Aristóteles, você tem 3 elementos fundamentais na música: harmonia, melodia e ritmo. Era difícil fazer algo melhor do que tinham feito Bach, Mozart, Beethoven e Brahms. Essas linguagens melódica e harmônica foram levadas às últimas consequências pelos grandes compositores do tonalismo. No âmbito da melodia, ou seja, daquilo que a gente ouve, que o Vitor toca lá, de vez em quando eu toco aqui, nada mais seria possível ser criado no âmbito do tonalismo. Você imagine que Bach escreveu 1.100 e tantas peças, Mozart escreveu 670 peças, Beethoven escreveu 500 peças, Brahms escreveu 120 peças. Qual a possibilidade de esses caras não terem esgotado a linguagem? Depois das obras gigantescas e primorosas de Bach, Mozart, Beethoven e Brahms, seria impossível fazer algo novo. Seria possível fazer algo bom, porém não algo novo. E no âmbito da harmonia, que são esses acordes que eu toco aqui junto com o Pedro, também, ó, Liszt, meu caro, 1880, o cara sucede 7 notas sem repetir nenhuma, uma atrás da outra. Sete notas, cara. Já tá no limiar do... Depois ele faz a sequência das 12, uma atrás da outra, cromática, de um Fá sustenido até no outro. Qual é o negócio? Liszt é do tempo de Beethoven. Antes de Liszt, ó. É lindo, é melodioso, é harmônico, meu caro. Quando o século XIX virou o século XX, Schoenberg trouxe uma possibilidade para a linguagem musical, que era transformar o tonalismo no dodecafonismo. Quando o compositor Arnaud Schoenberg a proposé le dodecafonismo, el movimiento musical inaugurado en 1923 por Arnold Schoenberg, el gran compositor, au début du XXe siècle, il a remis en question que complicou a vida da música assim. Seria impossível, segundo Schoenberg, a partir de 1923, fazer algo novo. En question pour tout le langage musical construí jusqu'à présent. Es posible hacer una cosa buena, pero no es posible hacer una cosa nueva. Il serait possible, dans l'univers de la musique classique, en el ámbito de la armonía y en el ámbito de la melodía, de concevoir quelque chose de bon, mais pas quelque chose de nouveau. E ele propôs uma linguagem nova, que seria a linguagem dodecafônica. O que seria essa transformação? O dodecafonismo é basicamente uma linguagem musical. Uma técnica de composição serialista. Um sistema de composição atonal. Uma tentativa de aprimorarmos e evoluirmos as formas musicais que temos até hoje. Em resumo, você está acostumado a ouvir as coisas com um tom definido, com uma certa sequência de notas definida, e que não usa as 12 notas que a gente tem à disposição. O dodecafonismo propunha que as relações tonais não mais existissem. Agora as relações entre acordes e melodias passavam a ser pela linguagem das 12 notas. Como o nome já diz, né? 12 sons. 12 notas. A melodia da música, ela vai, por necessidade da linguagem, usar as 12 notas. Você consegue formar um discurso através de uma série dodecafônica, que as notas só se fazem evidentes por meio dessa série. Era preciso construir uma série que começaria numa nota e voltaria a essa nota só depois de passar pelas outras 11 sem repetir nenhuma. Então imaginemos que a série seja essa. Que ela se desprende de quase tudo que as pessoas estão acostumadas. Aí a gente pode colocar um espelho aqui nesta série, na série original, e ouvi-la de trás para frente, a série retrógrada. Porém, nós podemos pôr também um espelho aqui e ver esta série
invertida. Isso pode causar certo estranhamento, mas um som novo. E podemos colocar um espelho na série invertida e encontrar a série retrógrada invertida. Seria, àquela altura, uma espécie de linguagem musical que estava se inaugurando para romper, para transcender, para emprestar à música uma nova possibilidade de linguagem que estava, segundo o próprio Schoenberg, esgotada pelo tonalismo. E esse esgotamento da linguagem veio porque ela veio evoluindo ao longo dos séculos. Num primeiro momento, os acordes tinham 3 notas. Num primeiro momento, era só a monofonia, era uma nota. Os cantos gregorianos. Depois, isso tinha uma segunda nota, né? E depois, a terceira nota do acorde. Aí o acorde ganhou uma 4ª nota. Aí ele ganhou uma 5ª nota. Uma 6ª. Uma 7ª. O ouvido humano tem um limite. Melodicamente era impossível ser algo novo. Harmonicamente também. Imagine só que um compositor que veio depois de Brahms ainda, chamado Gustav Mahler, em 1910, na sua sinfonia, no adágio da sinfonia número 10, ele tem um acorde com 9 notas juntas. Isso soa assim, junto. A linguagem estava esgotada. Essa linguagem já tinha se esgotado. Quando o Mahler propõe um acorde com 9 notas, é sinal de que toda a história da evolução musical tonal está chegando ao fim. E aí é importante a chegada de Schoenberg. Era uma linguagem nova que ele estava propondo. Para isso, ele estruturou o maior tratado já escrito sobre contraponto, no qual ele prova por A mais B que no âmbito da melodia não havia mais nada novo a ser feito. Depois ele escreveu o Tratado de Harmonia, que é o tratado usado até hoje em todas as escolas do mundo. Esse Tratado de Harmonia é de 1911. Que é o maior tratado de harmonia já escrito na história da humanidade. No qual ele prova por A mais B que no âmbito da harmonia nada mais novo poderia ser feito. Restava criar uma nova linguagem. No entanto, essa nova linguagem que ele propôs, a complexidade era tamanha que não fazia gosto nas plateias. O negócio é terrível. Você escuta Schoenberg e faz peça dodecafônica rápida. O ouvido humano não aceitou, por algum motivo, e isso se encontra lá em Platão e Aristóteles, o ouvido humano, assim como a vida humana, é pautada pela relação tensão-relaxamento. Você imagina, no aniversário do seu sobrinho, o cara canta lá, né? E não faz isso. A criança não completa os anos, ela não faz um aniversário, porque essa tensão é insuportável. Ela precisa do relaxamento. Todo mundo quer ouvir o que a natureza permite, meu caro. 1º grau, 5º, primeiro, ó. Isso o ouvido humano aceita, é natural a ele. Imagine que Schoenberg morreu em 1951. Enquanto Schoenberg estava vivo, ainda havia no mundo um certo, em respeito a ele,
pelo tamanho dele, pela enormidade do saber musical dele, havia um respeito. Mas depois de Schoenberg morrer, o dodecafonismo desapareceu. Na temporada 2017 e 2018, as maiores orquestras do mundo não executaram o repertório dodecafônico sequer em 2% de seus concertos. Nem 2%. Sequer 2%. Nem 2% do repertório era dodecafônico. Nem 2% do repertório foi dedicado ao dodecafonismo. De modo que o dodecafonismo era um conceito extraordinário. Quem vai ouvir não se interessa pelo dodecafonismo. Ele encampava uma qualidade, uma sofisticação de linguagem extraordinária, mas ele não foi bem aceito. E depois de 96 anos de vida, não emplacou. Ora, senhores artistas, que movimento na história da arte demorou 96 anos para emplacar. 96 anos. A ópera pegou no breu, pegou em 20 anos. O samba brasileiro pegou em 3. O futebol pegou em 1 minuto. O rock and roll em 2 anos de idade. 2 anos. Quando o rock and roll tinha 2 anos, o mundo todo ouvia. O dodecafonismo tem 96 anos. Qual a possibilidade? Era preciso encontrar uma possibilidade, uma brecha para a música, porque havia a possibilidade cruel de a gente estar tratando hoje do fim da música. Porque se não era possível criar nada novo no âmbito da harmonia, se não era possível criar nada novo no âmbito da melodia, o que nós poderíamos criar de novo na música? Ora, temos um problema aí. Se a linguagem tonal está esgotada, não evolui mais, e se a linguagem dodecafônica não colou, é o fim da música. A música não vai mais evoluir. Por outro lado, a crescente onda da música popular mundial não trazia nenhum avanço no âmbito nem melódico, tampouco harmônico. Era uma música muito simples, não tinha sofisticação, não tinha e não tem, e vem perdendo a cada dia, vem tendo menos sofisticação melódico-harmônica. Ademais, ao longo dos mais recentes 60 anos, ela veio empobrecendo vertiginosamente a sua linguagem, os elementos de linguagem. Os acordes complexos que a gente tinha nos anos 60 desapareceram. Hoje os acordes voltaram a ter 3 notas, como já se tinha no século XII, no século XIII. Então, Schoenberg cerró las ventanas de la música a casi 100 años. Es mucho tiempo. Qual era a possibilidade para a música, senhores? Qual era a possibilidade para a música? Não havia. Então, se a música erudita encontrou o seu limite de linguagem e a música popular não evoluiu a linguagem, estamos muito, muito próximo do fim da música, estamos à beira do fim da música. Ligou? E a gente tende a inserir essa história toda do dodecafonismo no momento histórico, no contexto histórico da época. Não podemos nos esquecer de que a primeira peça dodecafônica, que é lançada em 1923, está imediatamente depois do fim da Primeira Guerra e pouca coisa antes do início da Segunda Guerra Mundial. É um momento muito específico na história do mundo. E pela primeira vez, depois de 2000 anos, o centro do mundo está migrando da Europa e está indo repousar no coração da América do Norte. Quando a cultura mundial sai da Europa e senta no coração da América, encontra o que ali musicalmente? O blues. E ao encontrar o blues, encontra uma espécie de manifestação melodicamente e harmonicamente muito simples. No entanto, ritmicamente, muito rica, sobretudo por conta da influência negra da escravidão americana. Imagina só essa cena, os Estados Unidos estão ali com o blues, a Europa vai para lá, olha o blues e fala, nossa, mas isso é muito simples, vamos voltar para a Europa. Volta para a Europa e encontra o Schoenberg fazendo aquela música que parece um gato sentado, andando no piano. Que aí a gente entende que a sofisticação da música europeia encontrava dificuldade de recepção na própria Europa. E a música de extrema riqueza rítmica passou a ser vendida para o mundo todo, notadamente depois de 1926-27, quando os Estados Unidos da América do Norte lançam o primeiro filme falado, que não coincidentemente se chama The Jazz Singer, o cantor de jazz,
E aí não tem como controlar. Os Estados Unidos, pela indústria e pelo comércio do cinema, levaram a riqueza rítmica musical de matriz negra para o mundo todo. A música dodecafônica, com aquela complexidade, não emplacou nem mesmo na Europa, e a música popular, notadamente a música americana, emplacou comercialmente no mundo todo. O problema todo é que ao longo do século XX, essa música popular, de natureza popular, foi empobrecendo o seu discurso. Primeiro porque não aprimorou o discurso melódico e harmônico. Segundo porque, em grande parte, perdeu o seu vínculo com aquela matriz rítmica negra. É aí que entra Arlequino. 96 anos depois da primeira peça dodecafônica, estamos a propor a possibilidade de um futuro para a música. E esse futuro é o resgate da rítmica de matriz negra africana nas manifestações do jazz, do blues, da salsa, do samba, do tango argentino, misturada, somada à sofisticação melódico-harmônica do dodecafonismo de Schoenberg. Esta é a possibilidade para que a música tenha um futuro, não seja o fim da música. Bom? Bora. Senhores, último show na Europa, foi uma turnê extraordinária. Tem um poeta brasileiro que diz uma frase muito importante: quem divide o palco com alguém está atrelado a ele para o resto da vida. E eu queria dizer que é uma honra ter vocês como meus parceiros, os meninos do filme. É muito bom estar aqui e estar atrelado a vocês para sempre. É aqui que entra a dodecáfone e o disco Arlequino. Arlequino é o disco que propõe uma possibilidade para não haver o fim da música, para a gente não decretar a morte da música agora no século XXI. 96 anos depois, Arlequino traz uma possibilidade. Este trabalho, 96 anos depois, propone uma nova possibilidade de abertura da ventana da música. Esse Schoenberg fechou as janelas da melodia e da harmonia na música. Schoenberg deixou uma janela aberta, era uma fresta. Porque Schoenberg não se esqueceu, fez questão de ignorar o âmbito da rítmica. Schoenberg fez questão de não abordar o âmbito rítmico. Schoenberg não falou nada de um elemento musical fundamental, o ritmo. Ele escreveu o maior tratado de contraponto, de melodia, que existe. Ele escreveu o maior tratado de harmonia que existe e ignorou o âmbito rítmico. Quando ele termina o tratado de harmonia dele, ele diz: há uma possibilidade, abre-se uma janela de pesquisa timbrística. Que lindo seria uma melodia de timbres. Mas os timbres que surgiram na humanidade nos mais recentes 96 anos não deram conta de trazer nada novo para a linguagem musical. Eu penso que Schoenberg tenha feito questão de ignorar o ritmo, porque o ritmo é ligado ao corpo. E a melodia e a harmonia podem ser ligadas
ao cérebro apenas. Aos movimentos do corpo é dado o ritmo. Portanto, não estava no âmbito do timbre a possibilidade para a sobrevivência da música. Estava e está no âmbito rítmico. Schoenberg ignorou o âmbito rítmico, muito provavelmente porque ele não tivesse proximidade com as raízes da música de matriz negra, africana, que é a mais rica ritmicamente entre todas as manifestações musicais do mundo. Ao deixar o ritmo para nós, Schoenberg deixou essa possibilidade de Arlequino 96 anos depois. Arlequino é a possibilidade de a gente juntar a sofisticação da linguagem dodecafônica, a mais sofisticada entre todas as linguagens da música erudita, que é o dodecafonismo, o requinte discursivo do dodecafonismo, mas atreladas a gêneros de ritmos de música popular. Arlequino, un album avec 12 pièces musicales. Las 12 piezas musicales del disco Arlequino, 12 peças musicais dodecafônicas tocadas com ritmos de natureza popular. Las piezas musicales son dodecafónicas en el ámbito de la armonía, en el ámbito de la melodía, pero son populares, son próximas de nosotros en el ámbito del ritmo. D'où se trata de nouveau genre, le jazz dodecaphonique. O álbum de 12 peças que juntam a linguagem dodecafônica sofisticadíssima às rítmicas de natureza popular, que permite com que o discurso dodecafônico não soe tão árido, tão áspero, tão rústico, tão rude. E nós estamos trazendo isso agora com o disco Arlequino, uma possibilidade para a música, que é a de trazer a linguagem sofisticadíssima do dodecafonismo no âmbito da melodia, no âmbito da harmonia, mas próxima dos ritmos populares. Então nós temos um samba, uma valsa, nós temos um jazz, um blues, nós temos salsa, tango. Esses gêneros todos fazem o corpo mexer, porque a matriz africana nas Américas é muito forte, é muito contundente e essa influência se reflete na música corporal, na vontade que o espectador, que o ouvinte tem de dançar, de mexer o corpo quando essas músicas soam. Porque são os ritmos populares que trazem essa linguagem sofisticada para perto do ouvinte leigo, do ouvinte que quer se encantar com a música pelo que ela tem de belo, não pelo que ela tem de bom. A linguagem do dodecafonismo traz o que a música pode ter de bom, mas não necessariamente o que a música pode ter de belo. Agora, o Liszt sucedeu 7 notas, depois ele repete. A gente tem que suceder 12, uma atrás da outra. Então o blues, por exemplo, que você toca, que você sola lá, dá para ir bem até a 10ª nota. Quer ver, ó? Certo? A 9ª. 10ª. A 11ª é muito difícil, o ouvido humano não quer ouvir. E a 12ª, então, pior, né? O ouvido humano queria ouvir o quê?
a gente queria ouvir. A natureza quer ouvir isso, ó. Essa é o que a natureza humana quer ouvir, mas a gente faz. E depois da 10ª semana. Não há quem aguente. O ouvido humano, a natureza rechaça essa possibilidade. E pela porta do ritmo é possível a gente vislumbrar uma possibilidade de que a música, com um discurso sofisticado, talvez o mais sofisticado discurso da história da música, que é o discurso dodecafônico, ser apreendido pela massa, porque a massa se sente envolvida ritmicamente. Esta ventana que se abre agora, abre-se com el samba. Le samba, pour toi, pour vous, merci beaucoup. Alegria imensa de fechar esse ciclo, né? Com essa viagem, com esses shows, com essa turnê. Sobre essa turnê é incrível poder viver isso. Qualquer esforço que eu tenha que fazer para pôr isso em palavras é nulo. Se alguém falasse pra mim que em um ano eu ia estar tocando na Europa, eu ia estar com essa banda fazendo esses shows, eu ia duvidar. Conseguir chegar na Europa, distribuir, compartilhar essa paixão com quem tá aqui, ainda mais com os músicos que eu tava tocando, pessoas maravilhosas. Ainda mais com esses músicos incríveis e mais que músicos amigos que eu vou levar no peito pro resto da vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse mostrar minha cara, mostrar meu som, mostrar o que eu toco, que eu venho trabalhando há muito tempo. Muita alegria, muito agradecimento a tudo que tá rolando. E a gente fica muito feliz e muito grato por tudo isso. I'll see you soon. Merci beaucoup. Acabamos o último show da turnê Europa
Estamos aqui na Bélgica, já são 10 da noite, está um frio danado. Ce soir, on a vu le concert de Do Decafoni ici à l'ambassade du Brésil à Bruxelles et c'était génial, franchement un super concert. C'est super important d'avoir des groupes brésiliens ici qui chantent en Europe pour toute la communauté bruxelloise. Yeah, it was a great concert. Et c'était génial les concerts. I really appreciated it. So yeah, a great moment. Merci beaucoup au groupe, c'était un vrai plaisir. Cumprimos a missão, os shows foram excelentes, o público recebeu muito bem e até a gente gostou, né, Vitor? Foi maravilhoso, em meio a uma galeria de arte, mandamos muito bem. O show tava lotado, o pessoal gostou muito. Foi. Não tá frio aqui, Kleber, você acha que tá morrendo frio, de frio? rapaz? Não tá frio, tá São frio, a quase gente 10 da tocou, noite. estamos quente, saímos do show. E agora é correr pro Brasil, voltar a fazer um showzão. A partir de agora é arrumar as coisinhas pra voltar pro Brasil. Saudade de casa, there's no place like home. É preciso ressaltar que o disco Arlequino e a banda Dodecafone não trazem a única possibilidade para a música, mas trazem uma possibilidade para a música. Não estou dizendo que é a única proposta, mas é uma proposta na qual a música erudita se aproxima da rítmica popular e a música popular se aproxima da linguagem sofisticada, melódico-harmônica da música erudita. Nós não estamos decretando que a música não vai terminar graças a nós. Nós estamos abrindo uma janela para a música. O disco Arlequino é quase um disco manifesto. É um disco no qual a banda Dodecafone e o compositor Kleber Maziero estão dizendo é possível se construir um discurso musical rico que amplie os âmbitos da linguagem musical de uma música tão rica quanto a anterior, mas que permita a possibilidade de novas criações para os compositores do futuro. Sem que ele seja inacessível para o público, mas que ele não caia, que ele não redunde na vulgaridade musical que tem tomado conta da música popular mundial nos mais recentes 96 anos. É uma possibilidade, é um disco manifesto, é um disco no qual nós estamos dizendo é possível fazer uma boa música no século XXI. Para que ela não apenas não morra, mas para que ela renasça mais bela e forte do que já foi.